Os desviados não vão entender. A irmã crente vai estar ouvindo Felipe Rodrigues, Luana Rodrigues, Egmar e Valdirene. Mas como ela é crente, o toque da trombeta vai suplantar as vozes humanas. E ela vai dizer: que som maravilhoso que eu estou ouvindo. O marido desviado vai dizer: som? É o CD, é a música, é o canal do YouTube. Não, é um som diferente, é algo diferente. Irmão, os ímpios não receberão esse som. Só o alarido que eles não discernem. Mas a trombeta de Deus é para quem nasceu de Deus. Vou repetir: a trombeta de Deus é para quem nasceu de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Leiamos, por favor, a partir do versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tomai o vosso assento. Muito obrigado. O tema de vocês, qual é? Num piscar de olhos, alguma coisa vai acontecer. E é preciso acontecer alguma coisa num piscar de olhos. Paulo trata sobre esse assunto em 2 textos. 1 aos Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Está acontecendo um problema na igreja em Tessalônica. O problema são 2 na realidade. Quais os problemas? A ideia do arrebatamento ou da vinda do Senhor provoca nos irmãos 2 dúvidas, 2 preocupações. A primeira preocupação da igreja em Tessalônica era: Paulo, se Jesus está voltando, o que será dos mortos? Meu pai crente que morreu, minha avó que faleceu, meu irmão, minha mãe, meu irmão. Se Jesus está voltando e a gente está vivo, o que será deles? A segunda preocupação era: Paulo, que dia ele vem? A segunda preocupação, Paulo trata no capítulo 5. Meus irmãos, a respeito dos tempos e estações, não necessitais de que se vos escreva, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Essa segunda preocupação é tratada no capítulo 5. Como será? Quando será? Já está chegando? Porque as lutas estão sendo travadas, as perseguições aumentam. Será que ele está chegando, Paulo? Esta segunda preocupação é tratada no capítulo 5. A primeira é no capítulo 4. E Paulo nos dá algumas instruções. Eu digo que Paulo nos dá algumas instruções porque a carta aos Tessalonicenses é uma carta que tem uma ordem de ser lida por todas as igrejas. E nós somos igreja de Cristo na terra. Quem me ouve diz amém. Dentro desta preocupação local, Paulo elabora uma doutrina sobre o dia do nosso encontro com Jesus. Dentro dessa doutrina do nosso encontro com Jesus, Paulo soluciona o problema naquela igreja. Paulo diz que a mesma glória que há no corpo de Cristo haverá no corpo dos que morreram e no corpo dos que estiverem vivos quando Jesus voltar. O primeiro ponto da nossa mensagem está no versículo 13. Prometo que vou pregar apenas os versículos que li. Nós lemos do 13 ao 18. Fica comigo então.
O primeiro ponto está no versículo 13, quando ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, escatologicamente falando, acerca dos que já dormem. Paulo está dizendo que não é um desejo apostólico que vocês que me escutam aqui tenham dúvidas do que acontece com aqueles que morrem no Senhor, com o que vai acontecer com eles no dia da vinda do Senhor. Mas preste atenção o que ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes. Portanto, nós temos que meditar nesse texto que eu li para a nossa meditação. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui é a linguagem fenomenológica de quem está debaixo do sol. O autor está olhando para o morto e ele usa uma palavra que ameniza a dor. Ao invés de dizer morto, ele diz dormente, porque há uma semelhança entre a situação do morto e a aparência de quem dorme, pois ambos, de algum modo, estão desligados deste mundo. E não foi Paulo que inventou isso. Quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, na casa de Jairo para ressuscitar sua filha, Jesus perguntou: para que tanto alvoroço? A menina não está morta, ela está dormindo. Mas a Bíblia diz que ela estava morta. Mas para Jesus era só um sono. Lembra de Lázaro? Jesus disse aos discípulos em João 11: Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, tratando sobre aqueles que desrespeitam a sacralidade da ceia do Senhor, Paulo diz que há muitos que dormem, ou seja, pessoas que estavam morrendo espiritualmente e fisicamente, por não respeitarem a sacralidade, ou seja, a santidade da mesa do Senhor. É uma linguagem comparativa. Aqui no capítulo 4, os que dormem são aqueles que morreram em comunhão com Jesus. E a primeira coisa que Paulo diz é no versículo 13: não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Eu, como crente, ao ter na minha família a morte de algum ente querido que serve a Jesus, eu não posso me entristecer como os ímpios se entristecem. O texto não me proíbe de me entristecer, pois evangelho não é masoquismo. O texto me proíbe de me entristecer como os ímpios, que não têm esperança. No tempo de Paulo, alguns filósofos falavam sobre a morte, e eu selecionei 3. Tósquio escreveu as seguintes palavras: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito escreveu: há esperança para os vivos, mas os que morreram não têm esperança. Catulo escreveu: quando nossa breve luz se extingue, uma noite perpétua é que devemos dormir. E nas tumbas dos mortos do tempo de Paulo se escrevia: eu não era, cheguei a ser, não sou, nada mais importa. Era assim que os ímpios pensavam. Paulo diz: vocês não podem pensar assim a respeito da morte. Por quê? Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus dormem, Deus os trará com ele no dia da sua vida. Paulo estava dizendo à irmã Maria: você vai encontrar o irmão Zé. Paulo estava falando aos filhos que perderam seus pais: vocês vão se encontrar novamente com seus pais no dia da vinda do Senhor. Diante da morte, o ímpio não tem o que fazer, mas o crente sabe que essa vida é momentânea e a verdadeira vida é alcançada quando se atravessa essa ponte desse mundo para o outro, seja pela morte ou seja através do arrebatamento. Paulo está dizendo: se um homem tiver vivido em Cristo e houver morrido em comunhão com Cristo, ele ainda está em Cristo. Isto significa que não há nada externamente do crente, fora do crente,
que possa separá-lo do amor de Deus. Foi Paulo que disse em Romanos 8:38: nem a morte poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esta expressão paulina, não se entristeça como os demais, ele está dizendo: você pode ter perdido seu pai, sua mãe, seus avós, alguém que em Cristo você tanto amava. Você pode chorar, você pode sentir saudade, mas um dia nós nos encontraremos. Enquanto a morte é uma grande separadora, Jesus é a ponte que une famílias, que une irmãos. Em segundo lugar, Paulo deixa claro que a mesma glória que virá com Cristo alcançará os mortos e alcançará os vivos. Eu pergunto a vocês e o texto responde: como Jesus virá? Em glória. Versículo 14: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele está falando de uma chegada triunfal e gloriosa. Mateus 24:30, Jesus disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As tribos dos ímpios se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Vou ler novamente o versículo da ressurreição. Deus trará os nossos irmãos com Jesus. Está no versículo 14. Por favor, todos vocês digam após mim: Deus trará com Jesus as almas dos nossos irmãos que morreram. Ok? Por que eu disse para você falar isso? Essa será a maior glória dos que morreram em comunhão com Jesus. Por quê, pastor? Além do alcance dos nossos olhos, a alma deles virá com Jesus nas nuvens, para se encontrar com o corpo na terra. Lembre-se que Jesus foi crucificado sozinho, Jesus foi ressuscitado sozinho e subiu aos céus em glória sozinho. O Jesus que subiu sozinho não vai descer sozinho, vai descer acompanhado com os santos que morreram em comunhão com Ele. Olha que coisa linda! Os nossos irmãos em Cristo descerão até as nuvens com suas almas, acompanhando Jesus. E quando chegarem nas nuvens com alma ou em alma com Jesus, nesse momento haverá o encontro da alma que vem na nuvem com o corpo ressuscitado na terra. Quando a alma se encontra com o corpo aqui na terra ressuscitado, existe a transformação que será num piscar de olhos. Jesus está descendo e daqui a pouco eu vou falar o que vai acontecer no texto. As almas estão vindo com Ele. Acabamos de ler: Deus trará com Jesus os nossos irmãos que morreram em comunhão. Assim como Adão se torna um ser vivente quando Deus sopra nele, quando Deus assopra em Adão, ele se torna um ser vivente. Assim como o encontro da alma com o corpo fez o boneco de barro se levantar, o encontro da alma dos santos que vem com Jesus, com o corpo que será ressuscitado na terra, os fará ser transformados. Lembra que eu estou falando de companhia, a glória de Jesus envolvendo eles. E eles não subirão sozinhos, eles virão na companhia de Jesus, assumirão o corpo ressuscitado, cada um com sua identidade, e subirão com quem? Com os que estiverem vivos. Perceba que Paulo está consolando a igreja dos vivos, falando a respeito dos que morreram em comunhão com o Senhor. Terceiro ponto: primeiro é, não se entristeça como os demais. Segundo ponto é, eles não estão sozinhos, não virão sozinhos e não subirão sozinhos.
Este é o segundo ponto. Em terceiro lugar, olha o que Paulo diz no versículo 15. Quem me ouve diz amém. Dizemos isto pela palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo é: o que eu estou falando não é baseado nas palavras dos filósofos, porque nas palavras dos filósofos não há esperança para quem já morreu. Mas a minha pregação aqui, diz Paulo, é baseada na palavra do Senhor. O que ele está dizendo é: lembra como ele ressuscitou a filha de Jairo? Falando: menina, levanta. Lembra como ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Menino, levanta. Lembra como ele ressuscitou a Lázaro? Lázaro, vem para fora. Naquele grande dia, ele só dará uma ordem lá de cima, e não importa a condição que o corpo estiver, não importa se os membros já estão apodrecidos, não importa se estão só dos ossos, não importa se o vento já espalhou, se ele fez, se ele criou Adão do pó, ele não fez Adão da terra, ele fez Adão do pó. Se ele fez Adão do pó, ele pode refazer o corpo dos santos também, pó a pó. E do mesmo jeito que aconteceu em Ezequiel 37, se juntará osso ao seu osso, pele com pele, nervo com nervo, células com células, e todos os santos de todos os lugares do mundo, de todo o tempo, ressuscitarão. Oh glória! Isso me empolga, te empolga também, te alegra também. Então, primeiro, não fique triste como os ímpios. Se ele morreu, se ela morreu em comunhão com Jesus, nós os encontraremos e cantaremos juntos. Segundo, eles não estão sozinhos, não virão sozinhos. Terceiro, essa garantia é a palavra de Deus. Olha o efeito da palavra de Deus em nós. Você salvo, você santo, você cheia de Deus pelo poder da palavra. Paulo está dizendo: essa palavra que te regenera, essa palavra que te lava, essa palavra que te limpa, ela garante a ressurreição dos santos. Aleluia. O quarto ponto da palavra, para que eu possa honrar o tema de vocês, está no versículo 15. Digo isso pela palavra do Senhor. Agora, olha isso. Que nós, os vivos, Paulo se inclui. Por quê? Porque ele faz parte da igreja. Quando você chega no capítulo 5, você sabe que Paulo está dizendo que Jesus não voltaria no tempo dele, porque faltavam sinais a cumprir. Mas porque ele se inclui, porque ele faz parte da igreja. E como ele já morreu, nesse dia ele também vai ressuscitar. Mas ele põe o nós vivos, porque ele sabe que independente da morte física, a igreja é um povo vivo. Então ele diz no 15: nós os que ficarmos vivos, nós, a igreja que ficar viva, agora a palavra é para os vivos, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é que Paulo está dizendo? Não precederemos os que dormem. Preceder significa, escute por favor, isso aqui é escatologia. Eu sei que é um pouco chatinho, mas tu tem que amar a palavra para tomar posse disso aqui, senão os adventistas vão te enganar. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Sabe o que Paulo está dizendo? Os vivos, não é porque estão vivos que subirão primeiro. Todo lugar que você chegar, quem tem primazia não são mortos, são os vivos. Vou perguntar de novo: quem tem primazia, vivos ou mortos? Vivos, qualquer lugar. Mas olha como as coisas do reino de Deus funcionam. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem. O que está acontecendo aqui? A experiência deles no dia do arrebatamento vai ser primeiro. Qual? A trombeta toca, Jesus desce nas nuvens. Eles vão sentir no corpo a mudança. Eles vão ressuscitar. Jesus está descendo com a alma dos crentes que morreram. E aqui embaixo há um mover. Os túmulos se movem. Os corpos são reconstituídos. E Paulo diz:
ressuscita primeiro, mas não sobe primeiro. Vou ler o texto, versículo de número 15. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vamos subir antes deles. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição é primeira, mas a subida ninguém vai primeiro. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Pode até ressuscitar primeiro, mas não vai subir primeiro. Porque até no dia do arrebatamento tem que ter unidade. Até no dia do arrebatamento, Jesus está dizendo que a igreja que vai subir é unida. Mortos ressuscitados primeiro, e os crentes vivos, corpo transformado. E a subida, que é o ápice desse dia, vai todo mundo juntinho para Nova Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Os apóstolos morreram antes de nós, sim, mas no dia da ressurreição, a alminha bonitinha vai descer, se encontrar com o corpo ressuscitado, e vai subir com os vivos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Quem está preparado para dar glória a Deus? Quinto lugar, ele virá com 3 tipos de sons. Quantos tipos? 3. Primeiro, o texto diz no versículo de número 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido, pastor? Som que ninguém discerne. João disse: vi que a Nova Jerusalém descia do céu. Ela não vai descer, ela não já desceu. Desde quando João enxergou, teve essa visão, ela está descendo. E no dia do arrebatamento, na vinda do Senhor, haverá o impacto sobre nossa atmosfera. A Nova Jerusalém invadindo essa terra, a cidade santa invadindo essa terra. Haverá um barulho, som que quase ninguém poderá discernir. Você lembra de Ezequiel 1? Deus falou com Ezequiel, havia muitos ao redor dele, mas só ele escutou. Daniel capítulo 10, o Senhor falou com Daniel, houve um brado, mas só Daniel escutou. Atos capítulo 9, enquanto Jesus chamava Saulo, a Bíblia diz que os que estavam com ele ouviram um som, mas não conseguiram discernir nada. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, veio a ação do Espírito com o som de um vento. Os crentes receberam o impacto da chegada do Espírito. Mas o capítulo 2, versículo 6 diz que o som correu para fora do cenáculo. E os ímpios do lado de fora, que lá estavam, ficavam, diz o capítulo 2, versículo 6, ficavam confusos. Na vinda do Senhor, haverá um barulho que o mundo não discernirá. Os homens ficarão confusos, procurarão entender e não conseguirão, porque é uma cidade celestial, é um Deus de cima, para tirar dessa terra um povo que é de cima. O segundo som está aí no versículo 16: ele virá com voz de arcanjo. Só vocês, voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? O arcanjo da Bíblia conhecemos como Miguel. E Daniel capítulo 12 diz que Miguel é o arcanjo protetor da nação de Israel. Deus tem um compromisso futuro e escatológico com os judeus. Ainda hoje, a maioria deles, a não ser os messiânicos, rejeitam Jesus. Mas no dia da vinda do Senhor, um arcanjo, os escatólogos afirmam isso, liberará um tipo de som, para que haja um tipo de despertamento para os judeus, pois eles entendem de espiritualidade.
eles entendem e procuram conhecer todos os dias sobre os mistérios do céu. Algum mover sobre os judeus naquela nação acontecerá, para que eles se sensibilizem e relembrem o desprezo que dão e que deram ao Cristo o Todo-Poderoso. Ali em Mateus 25 nós temos o amigo do noivo gritando: aí vem o noivo, saiam ao encontro. Aquele amigo do noivo gritando se assemelha ao som do arcanjo despertando a nação de Israel, pois é através de Israel que a igreja tem o que tem. Através de Israel a igreja tem as escrituras sagradas. Através de Israel a igreja tem Jesus, o seu Salvador, pois ele é judeu. Através da nação de Israel, presta atenção por favor, nós temos noção de culto. Através de Israel nós temos noção de Deus. Qualquer noção que o mundo tem de Deus, o mundo deve a Israel. Então a voz do arcanjo pode ser um despertamento, pode ser um juízo. E aquelas virgens representam a nação de Israel, pois aquelas virgens eram as amigas da noiva, que preparavam a noiva para o encontro com o noivo. Foi Israel que nos preparou, que nos deu as escrituras sagradas, que nos deu os apóstolos, para que pensássemos no nosso noivo. E o amigo do noivo vem para despertá-los, mas nem todos eles vão entrar para as bodas do Cordeiro. Apenas aqueles que se submeterem ao Cristo da igreja. Por isso na parábola das virgens, só as prudentes entram e as loucas ficam de fora. Só os messiânicos, os que vão se entregar a Cristo, ouvirão o último som e subirão com a igreja. O resto pode até se incomodar com o barulho, mas vão sofrer. Esse é o segundo som, a voz de arcanjo para o impacto dos judeus. Mas tem um terceiro som, e o que mais me importa como igreja é esse terceiro som. E se você é noiva, você já vai discernir o impacto desse terceiro som. A quinta lição é que Jesus virá com 3 tipos de sons. O primeiro é alarido, som difícil de discernir. O segundo é a voz de arcanjo. O terceiro, eu vou ler, só quem lê Bíblia vai se sensibilizar. E ele virá com trombeta de Deus. Ai, irmão, quando a gente pensa na trombeta de Deus, como eu estou pregando a jovens e adolescentes, eu não tenho como passar por aqui e não perguntar. E pelo amor de Deus, responda corretamente, porque eu sei que tu lê Bíblia. O Espírito que age em nós veio de quem? Ficou feio. O Espírito que age em nós veio de quem? O Espírito humano em nós veio do sopro de quem? E essa trombeta que vai tocar é a trombeta de quem? Se o Espírito vem dele, se o Espírito humano veio dele, e a trombeta que vai tocar é dele, só quem é dele vai ouvir o som dessa trombeta. Ah, irmão, os desviados não vão entender. A irmã crente vai estar ouvindo Felipe Rodrigues, Luana Rodrigues, Egmar e Valdirene. Mas como ela é crente, o toque da trombeta vai suplantar as vozes humanas. E ela vai dizer: que som maravilhoso que eu estou ouvindo. O marido desviado vai dizer: som? É o CD, é a música, é o canal do YouTube. Não, é um som diferente, é algo diferente. Ah, irmão, os ímpios não receberão esse som, só o alarido que eles não discernem. Mas a trombeta de Deus é para quem nasceu de Deus. Vou repetir: a trombeta de Deus é para quem nasceu de Deus. Você vai estar na escola, você vai estar na escola fazendo dever, fazendo a prova, e o som vai tocar lá em cima. Pastor, mas o arrebatamento vai ser no piscar de olhos. Quem disse? É a transformação do corpo que vai ser. A trombeta está tocando, e todos os santos de toda a terra estarão sendo despertados no mesmo momento. Quando a trombeta tocar lá, todos os santos aqui embaixo dirão: é hoje, é hoje,
A trombeta está tocando, Jesus está despertando. E quando toda a igreja estiver ligada, focada no noivo, num piscar de olhos, o corpo é transformado. Mas pastor, para que essa transformação? Eu queria que você perguntasse. Tem gente que parece que não está interessado. Pergunta para mim, para que a transformação? Se você ler Bíblia, você vai lembrar. Quando Moisés viu a sarça ardendo, pastor Guimar, ele fazia assim. Quando Deus chamou Elias da caverna, ele fazia assim. Quando um anjo apareceu para Daniel, ele desmaiou. Quando a luz de Jesus apareceu no céu, Saulo caiu cego, mas com o corpo transformado. Ninguém vai desmaiar, ninguém vai cair. Nós olharemos para ele e diremos: lindo, perfeito, maravilhoso. Eu vou insistir. Olharemos para ele e de pé diremos: lindo, perfeito. Alguns crentes vão se prostrar, outros vão querer abraçá-lo, mas nós o veremos face a face como ele. Quem ainda tem essa esperança, gente? Corpo transformado, um piscar de olhos. Subimos. Toda a igreja ligada. Amém. A igreja do mundo inteiro ligada. Amém. Os mortos ressuscitados. Amém. Tudo bonitinho, unidos. Amém. Venham. Quando a igreja subir, versículo 17: seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Agora. E estaremos para sempre com o Senhor. Não mais queda, não mais fraqueza, não mais pecado. Para sempre com o Senhor. E no tribunal de Cristo, quem nos cercará? Adolescente, preste atenção, por favor. Não fui eu que dei esse tema. Vocês oraram, Deus deu o tema. Eu estou aqui para honrar o tema. Quando olharmos para o lado no tribunal de Cristo, o que teremos? Os nossos irmãos que morreram em comunhão com Cristo. O pai vai encontrar a filha. Os irmãos vão se encontrar. Pastor, e o marido da irmã que morreu vai encontrar? Mas e aí, vai ser marido e mulher? Não. Vai ser todo mundo com o sentimento de irmão. Tudo irmão. Tudo irmão. Comunhão plena. E nós vamos nos reconhecer, óbvio. Senão Paulo não diria isso aqui no versículo 18: consolai-vos uns aos outros. Se a ressurreição do irmão não me faz reconhecê-lo, que tipo de consolo Paulo está me dando? Se a tristeza da igreja era: estou perdendo meus parentes, Jesus está voltando, eu vou para o céu, e eles? Aí Paulo diz: se consolem, eles virão com Jesus, nós os encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Você lembra de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? A Bíblia diz que os discípulos, porque estavam na dimensão de glória, reconheceram Moisés e Elias. Lembra que quando Jesus ressuscitou, todos os reconheceram com o corpo ressuscitado. Aquela mesma glória que vem com Jesus dos céus virá conosco, estará em nós. Reconheceremos uns aos outros, e ali, meu irmão, teremos tantos testemunhos para contar. E para encerrar essa palavra, eu preciso lhe dizer duas coisas. Primeiro, se mantenha preparado. Jesus
está vindo buscar a sua igreja. Você percebeu que eu não mandei você se preparar? Pastor, a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Israel tem que se preparar, mas a igreja, Apocalipse 18 e 19 diz que a noiva já está preparada. Se mantenha em oração, se mantenha com sede de Deus, se mantenha em jejum, se mantenha congregando, porque a igreja já está preparada. A segunda coisa que eu tenho para falar é para você que se afastou do Evangelho. Volte para Jesus antes que Ele volte para a igreja. Ele não está voltando para ímpios, Ele está voltando para a igreja. Volte para Jesus antes que Ele volte para a igreja.